Irmãos e irmãs, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui para contribuir com os irmãos na ministração da aula nas igrejas onde há o grupo que pertence à acessibilidade. Hoje a aula que traremos é a primeira aula do mês de julho, cujo tema é Uma Vida Santificada a Deus. Como temos sempre falado com os irmãos, a necessidade de trazer a Bíblia, o livro físico, para apresentar ao grupo, a criança, intermediário, adolescente, para que ele possa compreender o que é a Bíblia, de que livro nós temos ensinado, para que eles tenham uma maior compreensão, aquilo que é concreto. Portanto, como também temos orientado, a leitura da palavra, ela precisa ser pausada, ela precisa trazer para a classe um entendimento de ouvir com clareza aquilo que está sendo lido, sem pressa. Há algumas palavras que nós precisamos explicar enquanto estamos lendo o texto. O texto desta aula está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 4. Isso é preciso ser dito com bastante clareza, esperar a classe, aqueles que já sabem abrir, que possam abrir, aqueles que têm às vezes o professor de apoio do lado, a professora orientar, abrir junto, não abrir por ele, mas abrir junto, né? E esse texto, ele traz algumas palavras que nós precisamos já, antes de começar a aula, explicar enquanto lemos o texto, para que a aula seja melhor compreendida. Por exemplo, ele traz a palavra sacrificadas, traz a palavra ídolos. Mais à frente nós vamos ver que está no tema da aula, né? A palavra santificada. Essas palavras nós precisamos explicar com antecedência, antecipar essa informação, para que durante a explanação da aula, as classes já tenham conhecimento do que significa, tá bom? A aula inicia-se com uma pergunta. Você já teve que dizer não a algo que todo mundo dizia sim? Explicar isso para a classe com clareza. Todo mundo fala sim para uma coisa e é uma coisa que você não gosta. E aí você teve que dizer não? Leve nesse sentido dentro da realidade de cada criança, intermediário ou adolescente, né? Em seguida, a aula nos apresenta sobre Daniel e seus companheiros. Daniel, ele vai para o palácio, um lugar que não era a sua cultura, né? Ele e seus companheiros. Então é preciso que traga essa história bem resumidamente, com bastante clareza, para que a classe entenda. E aí a gente fala assim, Daniel é uma história. Então nós precisamos trazer essa história de uma forma como se conta uma história para essa classe especialmente, porque aí eles vão pode trazer para eles mais interesse, vão ter mais atenção. Claro que não vai dar tempo de falar toda a história de Daniel e nem é necessário. A aula não traz toda a história de Daniel, mas traz o início dessa história de Daniel e seus companheiros lá em Babilônia. Então, nós precisamos compreender que a classe está nos ouvindo e nós precisamos trazer um conhecimento simples, mas necessário. E dentro desse contexto de Daniel, trazer que o Senhor precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas, assim como foi na vida de Daniel. Daniel não se deixou misturar com as coisas que Babilônia se misturava, com as idolatrias. E aí eles vão se lembrar da explicação que já foi dada, que são os ídolos, né? Explicar que idolatria, né, ídolos, não é só uma questão de imagem, né, de barro, de pedra, mas é tudo aquilo que nós colocamos antes do Senhor na nossa vida. Até mesmo, né, as irmãs vão ter exemplos, um celular,
às vezes, é o horário do culto, mas aí eu quero ficar, estou assistindo um programa, eu quero continuar, aquilo ficou antes, né? Mas isso, irmãs, não podemos nos esquecer de que estamos falando para uma classe que tem um pouco mais de dificuldade de compreensão concreta, né? Precisamos falar de forma clara, não usar muitos termos abstratos, não usar muitos termos que sejam fora da realidade dessa classe. E o que são os ídolos hoje? Trazer essa explicação, como nós já dissemos, coisas que a gente se apega no dia a dia e não percebe que foi colocado no lugar do Senhor, né? Aí é preciso muito ter um cuidado com o seguinte: algumas crianças, adolescentes, intermediários, autistas, deficientes intelectuais, síndrome de Down, enfim, eles são muito apegados a alguns objetos, que é aquilo que traz regulação no comportamento deles, ou seja, ajuda no controle inibitório. E aí, às vezes, é uma boneca, às vezes é um cobertor, enfim, nós temos que ter cuidado, porque nesse caso, para eles, não é uma idolatria. Então, as irmãs precisam ter esse cuidado na hora da explicação, para que não traga um problema posterior na regulação do comportamento dessa pessoa, ok? Dar exemplos das coisas da vida diária, né, que podem tomar o lugar do Senhor, como nós já dissemos, com todo um cuidado, para que esses objetos de regulação do comportamento não sejam confundidos como ídolos, tá bem, irmãos? A história de Daniel nos ensina que podemos viver em santidade num mundo cheio de idolatria. E é esse o teor da aula que nós precisamos passar para a classe, que em comunhão com o Senhor, assim como Daniel e os seus companheiros tiveram, em oração, em vigilância, tendo o Senhor guardado no coração e na mente, nós teremos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. E aí, para finalizar, trazer a pergunta na aula. A classe das crianças, dos intermediários, dos adolescentes, cada uma com a sua pergunta. Sempre lembrando, como nós temos dito em outras vezes, a pergunta precisa ser dita pausadamente, eu preciso incentivar a classe a dar a resposta, nunca usar o termo tá errado, agora você... Não, isso pode trazer internamente um sentimento, uma emoção que vai fazer com que aquela pessoa fique mais acuada, fique envergonhada. Então, ouça, mesmo que não seja a resposta, né, correta dentro da pergunta, mas ouça e sempre, olha, mais alguém? E agora? Olha, ele falou isso, ele falou aquilo. Não crie dentro da sala uma disputa de quem fala certo, quem está errado, mas incentive todos a participarem. E aí sim a gente conclui dando a resposta e parabenizando a todos pela participação na aula. A aula que nós trouxemos nos slides é a aula do nível 4, que está lá nas aulas adaptadas das CIAs, naquela tarjazinha amarela no site das CIAs. É a aula de nível 4, primeira aula do mês de julho, nível 4. As irmãs terão lá os 5 níveis de aula que estão muito claros e excelentes para serem aplicados na sala. Qualquer dúvida, pode falar conosco pelo site da acessibilidade e todos estamos à disposição de todos os irmãos. A paz do Senhor.